Louvado seja o nome do nosso Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você uma reflexão e que bom que você clicou neste vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver com você a respeito de um ministério firmado na palavra e um ministério firmado nos dons espirituais. Existem vários tipos de ministérios no Brasil e no mundo. Existem aqueles ministérios firmados na palavra de Deus. Outros ministérios podem ser firmados nos dons espirituais. E nós vamos ver aqui a respeito disso no vídeo de hoje. Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E não só um ministério, mas a vida de uma pessoa, ela precisa ser firmada, alicerçada na palavra do Senhor. Tem aqueles ministérios que são firmados na palavra do Senhor, mas desprezam os dons espirituais. Não, é só a palavra. Esse fato de profecia, esse fato de revelação, não, isso não. Porque a profecia é a palavra. E aí sufocam os dons espirituais. Também tem aqueles lugares que desprezam a palavra de Deus e são guiados, são movidos apenas pelos dons espirituais. Muitos focam apenas nos dons espirituais e não dão a devida atenção à palavra de Deus. Só que como igreja nós devemos ter um equilíbrio. Como eu já comentei, não só o ministério de uma pessoa, como a vida de uma pessoa deve ter como regra a palavra de Deus. E todo ministério ele precisa estar firmado na palavra de Deus. Quando eu digo que precisa estar firmado na palavra de Deus, eu não estou dizendo que precisa desprezar os dons espirituais. Porque, aliás, os dons espirituais estão dentro da palavra de Deus. Só que muitos acham que devido ao mover dos dons espirituais, acham que podem fazer qualquer coisa, mesmo coisas que estão fora da palavra de Deus ou que vão além da palavra de Deus. É aí que mora o perigo. Pelo fato da pessoa não ter a Bíblia como uma regra para a sua vida, regra de fé e prática, a pessoa acha porque é usada nos dons espirituais, acha que pode ir além daquilo que a Bíblia diz, ou agir fora daquilo que a Bíblia diz, porque afinal de contas ela é usada nos dons espirituais. Mas aí mora um perigo muito grande, quando a pessoa age fora da palavra de Deus. Pode se meter em apuros. O autor da Bíblia é o Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra. Assim também é o Espírito Santo aquele que concede os dons espirituais. O Espírito Santo jamais vai agir, vai se mover fora da palavra de Deus, fora dos padrões bíblicos. Jamais o Espírito Santo vai se contradizer. Falar algo na palavra e agir diferente no mover dos dons espirituais. Existe, de certa maneira, muita confusão a respeito desses assuntos. Como eu já comentei, pessoas dizem é a palavra e desprezam os dons espirituais. Tem aqueles que são extremistas e se apegam apenas aos dons espirituais e desprezam a palavra. Nós temos aprendido que a palavra, para isso, é equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio.
Precisamos nos apegar à palavra de Deus e não desprezar os dons espirituais, porque os dons espirituais, eles são reais. Eu gosto muito dos dons espirituais, eu não sou contra os dons espirituais de jeito nenhum. Creio nos dons espirituais, os 9 dons espirituais, como fala a palavra lá em Coríntios. Eu, particularmente, ensino a respeito dos dons espirituais. Tem um seminário que fala a respeito dos dons espirituais. Eu falo a respeito do Espírito Santo e dos 9 dons espirituais. Os dons de revelação, os dons de inspiração, os dons de poder. Até aqui no meu canal, se você procurar aqui, né, ali nos vídeos ao vivo, você vai encontrar aqui a Escola dos Dons Espirituais, onde eu gravei e tem bastante tempo para você ouvir, é em áudio. Você pode depois abrir aqui na parte aqui no meu canal, onde fala ao vivo. Você vai achar aqui a Escola dos Dons Espirituais e você vai poder aprender dom por dom. Eu explico dom por dom e você vai aprender, você vai ficar a par deste assunto maravilhoso que é os dons espirituais. Mas nós não podemos nos afastar da palavra de Deus de jeito nenhum. No passado houve muito disso. Pessoas eram usadas dos dons espirituais, mas não se apegavam à palavra de Deus. Alguns, infelizmente, partiram cedo. Pessoas com ministério poderoso, pessoas com ministério tremendo, mas partiram cedo. Entre outras coisas, alguns deles, né, não desenvolviam a fé para a sua própria vida. Os seus ministérios eram movidos pelos dons espirituais e não desenvolviam a sua própria fé na palavra de Deus. E isso é perigoso. Então nós precisamos aprender a ter um equilíbrio, jamais desprezar a palavra de Deus, sempre priorizarmos a palavra de Deus, sempre colocarmos a palavra de Deus em primeiro lugar. E dentro da palavra, crermos nos dons espirituais, porque os dons espirituais estão ativos, não foram extintos nenhum deles, estão ativos nos nossos dias, estão operantes nos nossos dias. Então é preciso que o nosso ministério seja firmado na palavra de Deus. Não só o nosso ministério, mas a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, firmada na palavra de Deus. Os dons espirituais, eles são ferramentas para que vidas sejam abençoadas. Os dons espirituais são ferramentas para que vidas sejam alcançadas, vidas recebam ali o poder de Deus, recebam cura, recebam libertação, enfim, recebam bênçãos da parte do Senhor. Então os dons espirituais são ferramentas para que vidas sejam abençoadas. Mas os dons espirituais não podem ditar a regra na vida de uma pessoa. As pessoas não podem focar apenas nos dons espirituais e desprezar a palavra. Assim também não pode só focar na palavra e desprezar os dons espirituais. É preciso equilíbrio. Aleluia! A palavra e os dons, eles não são um contra o outro, não. Como eu falei, os dons espirituais são ferramentas dadas por Deus para que vidas sejam abençoadas. São demonstrações do poder de Deus, onde há cura, onde há libertação, onde há revelação, onde há ali o agir, o mover de Deus. Pois o próprio Paulo disse em Romanos 1,16, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Quando crido no Evangelho, o poder de Deus se manifesta. É normal isso acontecer. Aleluia! É normal
quando se crê na palavra, o poder de Deus agir, curando, libertando, transformando vidas, restaurando famílias, restaurando casamentos. Aleluia! As pessoas serem cheias do Espírito Santo, as pessoas serem impactadas pelo Espírito Santo, e é normal isso acontecer. É como eu costumo dizer nos cultos aqui na igreja, nós viemos cultuar um Deus vivo. E se Ele está vivo, logicamente Ele vai se manifestar. É algo natural que aconteça do Espírito de Deus se manifestar no meio do seu povo, porque nós cultuamos um Deus vivo. O Evangelho é vivo, o nosso Cristo está vivo. Aleluia! Oh glória! Então o poder de Deus, ele está disponível para operar na vida das pessoas, mas sempre colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós não podemos colocar os dons espirituais em primeiro lugar. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Aleluia! E como eu disse, o Espírito Santo não vai fazer nada fora da palavra. O Espírito Santo não vai fazer nada contrário à palavra de Deus. Só que a gente vê que tem pessoas, porque são usadas por Deus, acham que podem fazer qualquer coisa, porque afinal de contas elas são usadas por Deus, e as coisas não funcionam assim. Cada um precisa analisar a sua própria vida. Como fala a palavra de Deus em Coríntios, que as pessoas precisam julgar a si mesmas. Não pode ir além daquilo que diz a palavra. Não, elas precisam ficar na palavra. Não ir para a direita nem para a esquerda, mas ficar na palavra. Porque a palavra é a nossa regra de fé e prática. Tendo isso no nosso coração, as coisas vão bem. As coisas vão bem. Por quê? Porque a palavra está balizando a nossa vida, a palavra está balizando a nossa família, a palavra de Deus está balizando o nosso ministério. Aleluia! Louvado seja Deus! Já comentei aqui em outro vídeo a respeito de pessoas que se achavam na obrigação de profetizar para todo mundo e acabavam se abrindo para espíritos familiares, espíritos de adivinhação. Por quê? Porque se achavam na obrigação de ficar profetizando para todo mundo, e não é assim. Não é a pessoa que usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo que usa a pessoa. E o Espírito Santo vai usar quando ele quiser, não é quando a pessoa quer, não é algo automático. É pela ação, é pela vontade do Espírito Santo. Aleluia! As coisas não são difíceis de entender. Basta a gente querer entender, a gente vai entender. Eu não sei, não te conheço propriamente, mas eu quero dizer para você que a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério precisa estar firmado na palavra de Deus. Como eu já falei, eu não sou contra os dons espirituais. Pelo contrário, são maravilhosos. Eu já comentei, eu ensino a respeito dos dons espirituais. Aqui no meu canal, na parte ali ao vivo, você vai encontrar a Escola dos Dons Espirituais. É totalmente gratuito. Você pode clicar ali e ficar ouvindo bastante, sendo edificado, aprendendo a respeito dos dons espirituais. Eu ensino a respeito dos dons espirituais. Mas a minha vida, o meu ministério, a minha casa está firmado na palavra de Deus. Aleluia! A minha vida, a minha casa,
o meu chamado, o meu ministério está firmado na palavra de Deus. Particularmente, eu já recebi inúmeras profecias. Inúmeras. Se eu for botar na ponta do lápis, acho que mais de 60. Fora outras situações do mover de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no mover de Deus, nos dons espirituais. Mas os dons espirituais não podem ser regra para a nossa vida. A nossa regra é a palavra de Deus. Agindo assim, Deus vai nos abençoando, porque estamos estruturados na sua palavra. Aleluia! O Senhor vai nos amadurecendo, vamos desenvolvendo uma estrutura espiritual. Aleluia! E não somos levados a toda roda de doutrina, todo vento de doutrina, não. Nós ficamos firmados na palavra de Deus. Não, porque senão um fala uma coisa lá, a pessoa acredita. Outro fala outra coisa lá, a pessoa acredita. Não, a palavra é a verdade, é digna de toda aceitação. Fique com a verdade, fique com a palavra. E jamais alguém vai enganar você. Jamais alguém vai enrolar você. Porque se alguém profetizar para você e for uma profecia errada, você saberá. Porque você é uma pessoa conhecedora da palavra. Aleluia! Você é uma pessoa esclarecida na palavra. Oh, aleluia! Como é bom, queridos. Eu digo por testemunho próprio, como é bom estarmos firmados na palavra do nosso Deus. Aleluia! Prioriza a palavra. Priorize a palavra, ame a palavra de Deus e creia nos dons espirituais. Agindo assim, nessa concordância, oh, aleluia, Deus te abençoará grandemente. Aleluia! Forte abraço para você, espero que tenha gostado. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe este vídeo e os outros vídeos e abençoe vidas. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.